estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 7º ano do EJA. E na aula de hoje, vamos falar sobre o processo de industrialização do Brasil e como ele gerou diversas mudanças para o país, no campo e na cidade. Você já percebeu muitas transformações no lugar onde você vive com o passar dos anos? Que mudanças foram essas? Vamos analisar juntos? E para os professores e professoras que estão nos acompanhando, o eixo temático da aula é empreendedorismo e educação financeira, tendo como objetivo de aprendizagem conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar. E como objetivo específico, trabalhar o processo histórico de modernização e industrialização do Brasil na cidade e no campo. Agora, antes de começar a aula, não se esqueça de confirmar e garantir a sua presença na aula de hoje, através do QR Code que está aí na sua tela. É só apontar a câmera do celular para o QR Code, preencher as informações do formulário e pronto! Nós já vamos saber que você está nos acompanhando e interagindo conosco. Vamos ver agora alguns conceitos importantes que você deve entender antes de falarmos sobre o processo industrial e de modernização no Brasil. O espaço geográfico que habitamos é composto por diferentes ambientes e modos de viver em sociedade, que podem ser categorizados e também divididos. Um exemplo disso são as divisões entre áreas rurais e áreas urbanas. As áreas urbanas são onde moram a maior parcela da população brasileira e onde predominam prédios, empresas, a chamada infraestrutura urbana, que são as ruas e avenidas asfaltadas, sinais de trânsito, praças, além de locais como shopping center, hospitais e grandes comércios de produtos e serviços. Já as áreas e espaços rurais são lugares onde podemos observar o predomínio muito maior de áreas verdes ou naturais, como as matas e os rios, além do predomínio de casas baixas e com a concentração de áreas agricultáveis. Afinal, é do campo que vem o nosso alimento, principalmente da agricultura familiar nas pequenas propriedades e pequenos produtores, que contam com plantações, gado ou animais de criação, ovos e leite. Assim como os pequenos produtores, que empreendem seus produtos em feiras, mercearias e barracas para o consumo direto da maior parte da população, existem também os grandes produtores agrícolas, voltados para os empreendimentos do agronegócio. Sendo assim, suas produções têm uma escala muito maior, pois o destino da produção são as indústrias de alimento, ou também a produção em larga escala de empresas para venda em grandes supermercados, por exemplo. Tanto a agricultura, que é a produção de alimentos vindos do solo, como a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, são os responsáveis por toda a produção dos alimentos que nós conhecemos, sejam eles para consumo da população ou para matéria-prima para a produção de outros alimentos processados pelas indústrias de alimento. Mas nem sempre essas características foram dessa forma. Houveram muitas modificações tanto no meio rural como no meio urbano, que influenciaram para as transformações dos espaços e das paisagens. E dentre essas modificações, vamos hoje falar sobre a industrialização no Brasil e todas as mudanças sociais e econômicas que vieram a partir dela. O conceito de urbanização está relacionado ao crescimento das áreas urbanas. Crescimento esse econômico, populacional e do próprio espaço físico das cidades. O auge da industrialização no Brasil foi no início do século XX, onde a abertura de indústrias de produção em grandes cidades brasileiras ampliou a demanda por novas formas e demandas de trabalho nas cidades. Vale a pena ressaltar que as cidades que se destacaram nesse processo estavam concentradas na região sudeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa forma, os interesses e necessidades da população em viver nos espaços urbanos se ampliou,
já que as indústrias, de certa maneira, incentivaram esse interesse. O que impulsionou ainda mais a urbanização foi o êxodo rural, que, para quem não sabe, foi um processo de migração em massa de populações de regiões interiores, principalmente da região Nordeste, para cidades e espaços urbanos. Esse processo de êxodo rural ocorreu por diferentes motivos, e um deles foi a chegada de novas tecnologias e modificações do meio rural, mudando um pouco suas características até então. Foi o que ficou conhecido como Revolução Verde, que aconteceu no Brasil nos anos de 1960. E se tratou exatamente da chegada de novas técnicas de uso do solo e produção agrícola, novas tecnologias para o campo e o uso de maquinários. Podemos citar as máquinas como os tratores ou os adubos químicos, pesticidas e agrotóxicos, além da chegada da engenharia genética dos alimentos, que é a produção de sementes em laboratório geneticamente modificadas, as chamadas sementes transgênicas. A Revolução Verde aconteceu em todo o mundo, e uma das intenções da sua criação era aumentar a produtividade e diminuir a fome no mundo, com uma maior produção de alimentos. Mas será que a fome realmente foi reduzida após essa Revolução Verde no campo? Será que as pessoas vivem em situação de fome no mundo devido a pouca produção de alimentos? Sabemos que não, não é mesmo? Essa era uma vertente de pensamento na época que depois de uns anos foi compreendida como falha, já que a fome no mundo tem outros motivos, entre eles a grande desigualdade social, tendo como consequência a falta de acesso a bens básicos como o alimento, assim como na charge que vemos aqui. Ó transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não tô sabendo. Essa mecanização e novas tecnologias para o campo trouxe pontos positivos devido ao real aumento das produções agrícolas no país, fazendo hoje o Brasil ser um dos países que mais exportam alimentos, como cereais e frutas, além da carne bovina, entre outros produtos. Mas é importante frisar que esse tipo de comercialização de produtos está relacionado a grandes produtores, que possuem grande quantidade de terras, chamados de grandes latifundiários, e fazem parte do agronegócio. Essa modificação brusca no campo trouxe muitas consequências negativas para os pequenos produtores e produtores de agricultura familiar, pois dificultou a permanência em suas terras devido à dificuldade de investimentos nessas tecnologias. Sendo assim, essas inovações acabaram sendo voltadas a grandes produtores, que enriqueceram ainda mais e aumentaram também ainda mais as suas terras, pois criou uma disputa desigual no mercado e na produção, eliminando a concorrência dos pequenos produtores crescerem. E isso tudo só impulsionou ainda mais o êxodo rural por parte dos pequenos agricultores, já que muitos precisaram vender suas terras e encontrar novos meios para sustento de sua família. E já que as indústrias nos centros urbanos estavam se tornando atrativas, muitas famílias começaram a ir para as cidades em busca dos empregos nas fábricas. Essa era uma nova realidade que estava sendo vivida, já que o Brasil, durante muitas décadas, teve como principal fator de movimento da sua economia a agricultura e as práticas agrícolas, principalmente o café, a cana-de-açúcar e o leite. A economia, que durante muitas décadas tinha o foco no campo e na área rural, nesse momento se voltava às áreas urbanas. Além disso, a mecanização da produção agrícola desempregou muitos trabalhadores rurais, já que alguns grandes produtores substituíram seus trabalhos braçais por trabalhos mecanizados, criando também um outro efeito sobre os trabalhos, que era o desemprego estrutural. Forma de desemprego onde o ser humano é substituído por máquinas e perde ali a sua função no trabalho.
essa grande quantidade de pessoas indo para as grandes cidades, é claro que ia causar desequilíbrios sociais. Os problemas surgiram das novas formas de vida urbana, não havendo residências adequadas para todos, com falta de energia elétrica, esgoto e água encanada. Características essas que são atribuídas aos espaços urbanos. A falta de infraestrutura adequada e também a não absorção de toda essa mão de obra para as indústrias criou um cenário bem desigual no contexto social brasileiro. Algumas famílias permaneceram de maneiras informais na cidade. Outras tentavam voltar para conseguirem trabalhos em terras que ainda precisavam de algum conhecimento e mão de obra humana, visto os custos da mecanização, ou continuavam nas cidades em subempregos. Lembra da pergunta que fiz no início da aula sobre as mudanças e transformações que você já percebeu no lugar em que vive? Podemos dizer que o espaço geográfico está em constante transformação. Dessa forma, as paisagens também se transformam. Percebam essa charge que está na tela. Como os espaços vão se modificando. Como a industrialização e o aumento da construção de empresas de bens e serviços contribuiu ainda mais para as mudanças ao nosso redor. Agora, vamos fazer uma atividade para compreendermos melhor tudo que aprendemos hoje. Vamos lá? Atividade 1. Observe atentamente a charge abaixo e cite os dois principais acontecimentos que causaram grandes transformações nos cenários urbanos e rurais no Brasil. A primeira charge diz: chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. E a segunda diz: chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Vou dar 30 segundos para pensarem na resposta. Industrialização e a Revolução Verde. A industrialização trouxe diversas consequências sociais, econômicas e ambientais para a cidade, contribuindo, entre outras coisas, para a sua expansão, aumento da população e consequente dificuldade de infraestrutura urbana adequada. Já a Revolução Verde marcou a mudança do campo pelas tecnologias e pela mecanização, contribuindo para o uso de pesticidas, agrotóxicos e outras tecnologias, que também modificaram suas características e paisagens do campo, com a agricultura em larga escala e as agroindústrias, além da poluição sofrida pelo meio ambiente em todas as esferas, urbanas e rurais, tanto pelo uso de agrotóxicos poluentes, como na poluição pelas indústrias ao solo, à água e ao ar. Conseguiu acertar a questão? Espero que sim! Você pode nos enviar dúvidas e perguntas que queiram fazer sobre a aula através do nosso canal oficial do Dever em Casa na TV no Instagram, @Dever em Casa na TV. E você que ainda não garantiu a sua presença na aula de hoje, não perca tempo e já faça isso antes que a aula acabe, viu? É só escanear o QR Code que está na sua tela, preencher o formulário corretamente e pronto. Assim, nós podemos saber quem são os estudantes que estão nos acompanhando. Na aula de hoje, vimos como as áreas urbanas e rurais sofreram e ainda sofrem diversas modificações, devido principalmente às tecnologias e à industrialização. Compreendemos como esse processo de industrialização aconteceu no Brasil e como ele esteve atrelado a outras mudanças como a Revolução Verde, que não afetou apenas o campo, mas tudo o que estava relacionado a ele. Além disso, percebemos como as transformações na paisagem ao nosso redor são efeitos das modificações do espaço geográfico por diversos fatores sociais e econômicos. Nossa aula está terminando por aqui,
Mas você que ainda não escaneou o QR Code que está na tela, faça isso agora e garanta já sua presença na aula. Tchau, tchau, estudantes! Até a próxima aula de Geografia! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!